Uma boa noite para vocês e hoje estamos aqui mais uma vez para a honra e glória de Deus e transmitir a santa palavra dele. E hoje o assunto é descobrindo um deslumbre do amor de Deus através da natureza. Será que a natureza, será que o universo, será que as estrelas têm algo a nos dizer sobre nosso Deus? Vamos ver isso na Bíblia e, paralelamente, algumas informações complementares. Vamos lá? Salmos 19 diz assim: Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Certo? Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Como assim? Vamos pegar outro texto para podermos entender. Isaías 40, capítulo 20, verso 25 e 26. Isaías, capítulo 40, verso 25 e 26, diz assim: Com quem vocês vão me comparar? É o nosso Deus falando, né? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu, vejam todas as estrelas. Quem as criou? É ele quem comanda e movimenta todas as estrelas e do seu exército celestial. Ele conhece cada uma pelo seu nome. A sua força e seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus está nos mostrando que para a gente conhecer o amor dele, a gente temos que olhar para as estrelas. E aí, a gente sabe, alguém se arrisca em dizer quantas estrelas existem só na nossa galáxia? Só na nossa galáxia, que representa 10% do, do universo, que os 90% é matéria escura. Existe aproximadamente 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. Muita estrela, né? E ao olhar para o céu e as estrelas, você e eu temos uma noção do tamanho do amor de Deus para nós, para conosco, né? É um Deus amoroso demais. E outra coisa, alguém se arriscaria a dizer quanto tempo a gente levaria para percorrer de uma estrela a outra? É aproximadamente 201.450 anos, só de uma estrela para outra. Imagine se a gente resolvesse ir em um ônibus espacial a 27 mil quilômetros por hora, percorrer todas as 100 bilhões de estrelas que existem apenas na nossa galáxia. Muito tempo, né? E aí, dessa forma, a gente vai lá para o Salmos 103, verso 11, que lá também nos mostra algo interessante. Salmos 103, verso 11, que diz assim: Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem, ou aqueles que os respeitam. Certo? Ou seja, aqui Deus está comparando o tamanho do céu, e obviamente com as estrelas, com a lua, que tudo que tem no céu, com o amor dele. Ou seja, a gente não pode, você não pode se sentir um lixo. Você não pode se sentir uma pessoa sem importância, uma pessoa que não tem valor nesse universo. Que para Deus você tem muito valor. Você tem muito sonhos a se realizar. Entende?
Deus te ama, Deus te quer bem. Então, olhando para a natureza, a gente consegue ter um vislumbre do amor de Deus conosco. Vamos agora para Romanos 2, 14 e 15, que é uma das evidências que a gente consegue encontrar fora da Bíblia. Primeiramente na Bíblia, mas depois fora da Bíblia eu vou explicar melhor. Vamos lá para Romanos 2, 14 e 15, lá no Novo Testamento, tá? Pronto, demorou, mas chegou. Romanos 2, 14 e 15. Diz assim: na verdade, os gentios, gentil ou não judeu é a mesma coisa, tá? É aqueles que não eram da família de Israel. Então, a Bíblia menciona o nome deles como gentil. Na verdade, os gentios não têm lei, a lei moral. Mas quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenha lei, ou seja, os escritos de Moisés, né? Eles mostram pela sua maneira de agir que no fundo de seus corações sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. Aqui demonstra algo importante. Podemos colocar um ateu, um shintoísta, um cristão, um budista e perguntarem para eles que se porventura é errado você ter relações sexuais com sua mãe ou com seu pai. Ambos vão falar que são errado, mesmo sem conhecerem a Bíblia. Quem colocou essa lei moral dentro dos corações deles? Foi Deus. Por quê? Porque para toda lei implantada precisa de um legislador, precisa de alguém que efetue e coloque essa lei. Tá bom? Então, a gente percebe algo interessante, né? Agora vamos ver o que a ciência diz sobre os manuscritos da Bíblia, sobre os manuscritos antigos também. Vamos lá? Uma análise dos críticos textuais são aquelas pessoas que analisam os manuscritos, cópias de tal, para ver a veracidade do texto bíblico. Entende? Os manuscritos que nós não temos mais os originais. Eles veem maior número de cópias, em menor espaço de tempo, entre o original e a cópia, entendeu? Ó que interessante, eu deixei marcadinho aqui, ó, algumas citações, ó. Plínio, o imperador romano, ele, entre a cópia e o original, teve 750 anos para poder ser escrito. César, imperador também, 1000 anos. Tácito, um historiador romano, 1000 anos também. Platão, 500 anos, entre o tempo entre a cópia e o original. Heródoto, 1400 anos. E o Novo Testamento? 25 anos apenas entre a cópia e o original. E segundo a crítica textual, que é a ciência que estuda os manuscritos antigos, quanto menor o espaço de tempo entre a cópia e o original, os críticos conseguem ver que o texto é mais preciso. Entende? Por quê? Porque está fresquinho, levou pouco tempo. Vamos ver agora as cópias? Plínio, 7 cópias a humanidade tem. César, 10 cópias. Tácito, 20 cópias. Platão, 7 cópias. Heródoto, 8 cópias. Agora vamos ver o Novo Testamento? 5.700 cópias
Só o Novo Testamento, tirando o Antigo Testamento. Entende? Só o Novo Testamento, 5.700 cópias. Então, o que a gente conclui? Que a Bíblia, acima de qualquer manuscrito antigo, é o livro mais confiável que a humanidade tem em mãos. Por ter esse absurdo de cópias, né? Porque a crítica textual diz? Que o maior número de cópias e o menor espaço de tempo, isso é uma das características que demonstra que o livro é digno de crédito. Certo? E se esse livro é digno de crédito, a gente podemos confiar fielmente que o amor de Deus por nós é verdadeiro, que existe uma mente inteligente lá em cima que está olhando por nós nesse momento, que está junto aos seus anjos com aquela expectativa entre o conflito entre o bem e o mal, aonde a gente estamos inserido. Então, minha jovem, meu jovem, nosso Deus é maravilhoso. Ele quer nos ver bem. Ele quer que a gente passe as nossas preocupações a Ele, que Ele tem cuidado de nós. Mateus 11, 28 diz algo interessante pra gente. Vamos lá dar uma olhadinha? Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Levem o meu jugo e deixe que eu lhe ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas vidas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo quer nos dar a mansidão dele, quer nos dar a sabedoria dele, a paciência, tá? Guarde essas palavras nos corações de vocês, assim como eu guardo essas mesmas palavras, né, no meu coração também, para lidarmos com esse momento difícil que a gente está passando, de incertezas, de desconfiança, de tristezas, em algumas vezes, ou para outras pessoas, na maioria do tempo. E lembramos que lá em cima existe um Deus poderoso, um Deus que nos quer ver bem, um Deus que nos pede para olharmos firmemente para Ele. Que aí a gente vai ver como se salvar. Porque se a gente não olhar firmemente para Ele, a gente não vai ver, a gente não vai ter uma solução para a gente se salvar. Entendeu? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa noite, tá? Fique com Deus, até amanhã com mais um vídeo. Tchau.